Olá, aqui é a Daniele Schmitz. Nós vamos ver como resolver as atividades práticas solicitadas no curso de produção de documentos digitais acessíveis. Então, eu abri agora o arquivo enviado pela colega Micaela, o arquivo chamado Certidão. Nós vamos torná-lo acessível. Nós vamos fazer essa formatação no Microsoft Word. Todas as explicações do curso foram feitas através de vídeo no LibreOffice Writer. E agora a formatação, para vocês verem nos dois programas, né? A formatação agora nós vamos fazer no Word. Então, por onde eu costumo começar, né? Utilizando o Word, ele tem dentro do menu Arquivo a opção Verificando Problemas, Verificar Acessibilidade. Então, ele vai analisar todo o conteúdo e vai colocar erros, avisos ou dicas com relação à acessibilidade. Então, nós vamos começar por aqui. E como ele não mostra todos os erros que nós temos lá nas nossas orientações, nós vamos ver ele e depois nós vamos ver e aplicar as formatações de acordo com as orientações dadas no curso. Então, aqui ele identificou que a imagem do cabeçalho está sem texto alternativo, sem descrição. Então, nós vamos colocar uma descrição nesta imagem. Ela está no cabeçalho, então nós vamos dar 2 cliques no cabeçalho. Vamos clicar com o botão direito em cima da imagem e vamos em Formatar Imagem. Na janela que abriu, nós vamos em Texto Alt, que é texto alternativo ou descrição, e nós vamos colocar o que é aquela imagem, o que ela representa. É o brasão da República Federativa do Brasil. Aqui no espaço da descrição, nós poderíamos descrever aquela imagem, tá? O que ela é composta, quais as cores. Eu vou deixar assim, o título, e vou fechar. Vocês vão ver que aqui ele já não aparece mais a imagem 1 sem o texto alternativo, porque nós já colocamos. Agora nós vamos na imagem 2, ele já leva diretamente para o rodapé, onde tem o logotipo da Unipampa. Nós vamos clicar com o botão direito, Formatar Imagem. Na janela que abriu, nós vamos em Texto Alt, e no título nós vamos colocar logotipo da Unipampa. Vamos fechar. Agora, ele está identificando caracteres em branco repetidos. Então, aqui, qual é a orientação? É que não se deixe espaços em branco repetidos. Nós até podemos deixar um espaço em branco, entre um texto e outro, entre um título e um texto. Mas no momento que a gente deixa mais de um espaço em branco e a pessoa que está usando o leitor de tela, o leitor vai ler para a pessoa em branco, em branco. Aí a pessoa vai pensar que terminou o documento. Tá? Então, neste caso aqui, ela vai ler 4 vezes para a pessoa, em branco, em branco, em branco, em branco. Tá? Então, a pessoa pode desistir de ler o documento porque vai achar que não tem mais nada escrito nele. Então, neste caso, nós vamos selecionar os espaços e vamos deletar. Depois ele identifica 262 caracteres em branco, lá no rodapé. Deletei também. Já estava selecionado, cliquei em Delete. Agora, verificar sentido de leitura da tabela. Olha só, no rodapé foi feito dentro de tabela. E a tabela tem que ser usada só quando existem dados tabulares, com relação entre linha e coluna. Neste caso, a tabela está sendo usada só para layout. Então, nós vamos eliminar essa tabela. Nós vamos selecionar o texto e a imagem, né, que estão dentro da tabela. Vamos no menu Layout e vamos converter a tabela em texto. Então, aqui tem o menu Converter em Texto. Vou colocar aqui marcas de parágrafo, ok.
tá? Então, ele tirou a tabela, eliminou a tabela. E aqui eu vou pressionar Delete para imagem ficar mais perto do texto e esse texto aqui eu vou centralizar. Tá? Então, agora, o verificador de acessibilidade do Word não identificou mais nenhum problema de acessibilidade. Então, nós vamos passar para as nossas orientações de acessibilidade. Tá? Então, aqui ó, eu havia colocado que era para inserir descrição nas imagens. Já foram inseridas. Aplicar estilo nos títulos, tá? Então, aqui nós temos um título, certidão. Nós vamos selecioná-lo e vamos clicar em título 1. A esse título 1, ele está com uma fonte que não é a mesma do texto, que é a fonte Arial. Então, eu não vou modificar lá no tipo da fonte. Eu vou clicar com o botão direito em cima do estilo e vou modificar. E aqui eu vou escolher fonte Arial, centralizado, 14. Vou deixar 14 porque o documento, né, original da Micaela, ele veio em tamanho 14. E como lá nas orientações a gente colocou que é o mínimo 12, né, então 14 está ok. Vamos clicar em OK. Então, aqui aplicamos estilo, título 1 no título. O restante do texto está em 14 Arial, podemos deixar ou poderia ser 12, tá? Daí vai a critério de cada um e do tipo de documento que pretendem fazer. Excluir linhas em branco e formatar os espaçamentos entre linhas e entre parágrafos. Tá? Então, nós vamos eliminar aqui a linha em branco. E também alinhamento do texto à esquerda. Vamos eliminar, então, todas as linhas em branco, que eu vou mostrar para vocês como dar aquele espaçamento, sem precisar deixar a linha em branco, com a tecla Enter. Nós vamos selecionar todo o texto, vamos em parágrafo, o espaçamento antes e depois. Eu vou colocar aqui no Word, né, 6 pontos. Poderíamos colocar 12 e 6, tá? E o espaçamento entre linhas 1,5. Então, aqui vocês que vão definir. Vamos colocar alinhamento esquerdo. Fica para facilitar a leitura. Ok. Aí nós só vamos mudar a certidão para centralizado. Se quiserem dar mais espaço entre certidão e certifico, seleciona. Vamos em parágrafo. Então, eu quero depois do certidão, eu quero 18 pontos. Ok. Então, ele deu um espaço maior, mas não tem linha em branco entre eles. Da mesma forma, entre a última linha e a data. Eu quero dar um espaço maior depois da última linha. Então, seleciono, vou em parágrafo, depois eu vou colocar 24, ok, tá? Aqui eu vou centralizar, vou colocar à direita, aí vocês que vão ver o alinhamento, depende do modelo de documento. Excluir a tabela que foi usada no rodapé, nós já excluímos. Conferir o idioma do documento. Então, em revisão, idioma, definir idioma. Geralmente, ele já vai estar português Brasil, mas vamos conferir. Tá? Já está português Brasil. Verificar a ortografia e gramática. Então, nós estamos em revisão, ortografia e gramática. Verificação concluída. Verificar a acessibilidade, então nós fizemos isso no início,
né, arquivo, verificando problemas, verificar acessibilidade, então ele não encontrou mais nenhum problema, e salvar o documento em formatos acessíveis. E a indicação do EMAG, que são as recomendações de acessibilidade para conteúdos web, ele indica que documentos acessíveis são no formato ODT ou PDF. Então aqui nós vou salvar aqui no Word, né, porque ele já estava salvo no Word lá na pasta. E agora eu vou ao arquivo, salvar como, vou salvar em outro formato. Então, para nós disponibilizarmos para os nossos alunos, para a comunidade externa ou para a comunidade interna da Unipampa, se nós formos colocar esse documento no site, nós vamos colocar num desses formatos. Então, aqui, certidão, daí provavelmente que nós vamos alterar o nome. E o tipo, então, ou a gente iria escolher PDF ou ODF, texto do Open Documento. Salvar. E também nós vamos em arquivo, nas propriedades do documento. Então, aqui nós podemos alterar o título. Aqui está como título Ministério da Educação, mas não é esse o título do documento. Este é uma certidão, e aí nós poderíamos complementar. Poderíamos colocar comentários. Nós podemos adicionar outro autor. Por exemplo, colocaria a Micaela. Voltamos à página inicial, vou salvar. Vou lá em revisão e vou excluir os comentários. Esses comentários eu havia colocado porque eu iria disponibilizar o documento para vocês com os comentários. Mas eu resolvi fazer o vídeo exemplificando como deixar o documento acessível. Então, salvamos as alterações. Aqui ele identificou 6 caracteres repetidos no final. Vamos deletar esses caracteres. Pronto. Salvar as alterações e fechar.